Amigas e amigos, é muito revelador este tour pela América Latina do secretário de Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, que antes de partir apresentou a estratégia dos Estados Unidos para a região, atacou a China, a presença da China, de investimentos da China aqui na região. É isso que eu tenho dito. A América Latina tem um papel central na geopolítica. Essa história da Unasul, do BRICS, essa tentativa que houve aqui de democratizar as relações internacionais diplomáticas, comerciais, políticas, criar a multipolaridade, quebrar a hegemonia, a ditadura do regime norte-americano nas relações internacionais, criada com seu expansionismo no pós-Segunda Guerra Mundial. Ele disse que há a possibilidade, inclusive, de golpes militares na Venezuela. Explicitamente, ele disse que na história da Venezuela e de outros países da América Latina, com frequência, são os militares que cuidam disso. Quando as coisas estão tão ruins que a liderança militar conclui que não pode mais servir aos cidadãos, eles devem administrar uma transição pacífica. Se isso será ou não o caso aqui, eu não sei. É aquela história, né, do expansionismo que eu tenho comentado aqui. Criaram aqui o Plano Truman, a militarização da região, né, os golpes militares, os regimes militares que se esgotaram. Aí criaram o Consenso de Washington, o projeto neoliberal, né, que deu no que deu, corrupção desbragada, essas mazelas sociais todas que nós conhecemos decorrentes do projeto neoliberal. Aqui em toda a região, né, o caso do Brasil é emblemático. Quando o Lula foi eleito em 2002, ele pegou o país moído, destruído pelo projeto neoliberal. Ou seja, esse ciclo de governos democráticos e progressistas que ocorreu aqui na região foi, na verdade, muito em função dessa destruição do projeto neoliberal, né, que substituiu a lógica da militarização dos regimes militares. Agora, eles inventaram essa nova modalidade de golpes, né, para retomar esse fio histórico do expansionismo do regime norte-americano, que é a instrumentalização desses setores corrompidos dentro do Poder Judiciário, também setores do Legislativo e até dos Executivos. A gente viu a cadeia de golpes, né, em Honduras, no Paraguai, depois aqui no Brasil, essa guerra midiática, guerra ideológica, cerco à Venezuela, guerra econômica, além de guerra midiática, guerra ideológica contra a Venezuela, agora ameaça de golpe militar. Isso na Venezuela não é fácil, porque ali tem uma revolução, a Revolução Bolivariana, né, tem as estruturas de resistência, enfim, mas a questão é que eles têm uma política para isso. Alguns analistas disseram que o Brasil ficou de fora desse tour dele, eles estão aí, né, de olho, né, como isso vai acontecer, essa transição que eles dizem para um novo sistema político e de condução do golpe. Por isso que eu digo aqui a ilusão democratista, a ilusão de que nas eleições vai haver normalidade, que um candidato aí com um projeto soberano, democrático, de inclusão social, etc., tem alguma possibilidade. Mesmo Lula, né, não é à toa, a guerra contra o Lula tem essa lógica. Por isso que eu digo aqui, é importante a gente ir descobrindo, inventando, né, táticas para a gente enfrentar o golpe. Eu tenho falado aqui o papel da candidatura, da pré-candidatura da Manuela Dávila pelo PCdoB. Eu acho que é um ponto estratégico fundamental nessa história toda, de se formando aí a tal da frente ampla para enfrentar o golpe. Aí alguns analistas aí de direita andaram falando na mídia que os Estados Unidos estão priorizando os países que estão fazendo as reformas, que é o caso da Argentina. O projeto neoliberal, a volta do projeto neoliberal, a privataria, a destruição do Estado. Aí, o programa do golpe aqui no Brasil, reformas trabalhistas contra o povo, nem estão de olho, na verdade, no fundo é isso, né, de olho nas riquezas nacionais, na exploração da força de trabalho. Para isso tudo, eles precisam destruir as estruturas que democratizam as relações sociais e também as estruturas que permitem ao povo participar de alguma forma dos destinos da nação, enfim, essas questões todas que eu tenho falado aqui, né? A defesa da Constituição, a defesa da legislação trabalhista, da legislação social e etc. Né? É nesse contexto que a gente tem que analisar o golpe, os entes do golpe, os agentes do golpe, essa abertura, por exemplo, do ano judiciário no STF, que deveria ser o guardião da Constituição. Ninguém fez lá nenhum pronunciamento em defesa do Estado Democrático de Direito de verdade, né, da volta à obediência à Constituição. O que houve ali foi um desfile de cinismo, a começar pela presidenta Carmen Lúcia, com seu palavreado estridente e oco para produzir manchetes aí para esse cartel mafioso midiático, essa guarda pretoriana de
aí de cebosos da mídia, né, para criar esse bloqueio, essa censura feroz em torno dessas sujeiras todas aí do espectro da Operação Lava Jato. A Raquel Dodge também estava lá, com a mesma discurseira, palavreado vazio, até o presidente da OAB, né, dizendo que se procura constranger a justiça, aquele discurso, né, que eles procuram criar aí, né, sedimentar, de que os petistas, entre aspas, que são, né, outrora foram os judeus, outrora foram os comunistas, ainda hoje são os comunistas, é isso, né? Petista é isso aí. Quando alguém fala petista, abramos os olhos que tem fascistas, corruptos, malandros por trás de tudo isso. E essa vergonha lá no STF ocorreu exatamente no dia seguinte a esse encontro das entidades aí dos setores corrompidos do Poder Judiciário, né? Com esse discurso petista, defendendo seus privilégios, né? Foram inclusive entregar um abaixo-assinado lá para Carmen Lúcia, defendendo salários, enfim, toda a corrupção. A corrupção miúda deles, né, que a gente sabe, que a gente vê. Certamente, se levantar o tapete, a gente vai encontrar muitas outras coisas aí. E aí surge essa história. O Sérgio Moro, por exemplo, agora está aí na Folha de São Paulo, pegou lá a história do auxílio moradia dele também. Agora isso ainda é desse tamaninho, né? As coisas, as denúncias que tem aí, eu mesmo, né, tenho falado aqui reiteradamente de algumas coisas que são fatos concretos, não são suposições, ilações, né, não são convicções, são fatos. É isso aí, negócio de moradia, isso aí é praticamente nada. Agora, revela quem são, né? É isso que eu tenho falado aqui. Aquela história, eu sempre brinco aqui, não falei? Falei! E olha aí o que deu. Né? É isso, agora, eles ficam fazendo tudo isso, lógico que contam aí com as costas largas, a mídia, que é a correia de transmissão deles. Essa história, por exemplo, a mídia criou aí que a Carmen Lúcia está mandando recado duro para o PT. Ela tem que mandar recado? Que história é essa? Como diz, é moleque de recado? Ela não tem que cumprir a Constituição e se comportar dentro da liturgia do cargo? Enfim, é isso aí, né? É exatamente isso. Eles se revelam quando eles se pronunciam, quando eles se movimentam. E outra coisa importante a gente observar, essa história aí de... Agora a onda é tentar desmoralizar as estatais. O que está por trás é a lógica da privataria. Por que a gente não vê uma campanha para moralizar as estatais de verdade? E para moralizar as empresas privadas também? Só tem corrupção nas estatais, anjos nas empresas privadas e corruptos nas estatais, né? Agora, quando eles falam de corrupção nas estatais, não sei mais o que, logo vem a receita, tem que privatizar. Olha aí, privataria é sinônimo de corrupção. É só observar o papel da Lava Jato na Petrobras. Por que eles criaram? Falo aqui sempre, por que eles criaram a Operação Lava Jato para a Petrobras, não para o metrô, para a Furnas, para, enfim, uma infinidade de coisas que a gente sabe aí, para o Caixa Preta do Caixa 2. Essa aqui é a questão toda. Agora isso, eles atuam exatamente assim, vão dando manchetes, aquela história, vão criando factoides e tudo mais. Agora o Moro pegou essa história aí lá desse empresário José Roberto Soares, conhecido como Roberto do PT. Ao invés dele mandar investigar o crime, ou não mandar, ele também não não tem poderes para isso. Aguardar, quem tem que investigar o caso, chegar a uma conclusão e tal. É isso, é a história do Celso Daniel, do Toninho do PT aqui em Campinas, que eles criam essas situações, aliás, de maneira muito suspeita. Manchetes e mais manchetes. O Sérgio Moro chegou a insinuar que resgataria a história do Celso Daniel. Quer dizer, inclusive não tem nem lógica, pelo que a mídia diz, insinua, que o Celso Daniel vinha num ritmo ali de criar as condições para a aplicação do programa de governo discutido no Instituto Lula, né? E quando ele foi assassinado, ele estava no auge de tudo isso, e o assassinato dele fez o Palocci assumir o seu lugar e mudou tudo, e entrou no jogo da direita, e do submundo da direita, tal história da estabilidade monetária. Ou seja, a lógica está contra eles, a lógica elementar. Os fatos, então, nem se fala. É isso que é o problema Eles precisam dessa denúncia constante, porque as pessoas veem os fatos, né? Essa história do Lula se manter em alta nas pesquisas, por exemplo. Por quê? Porque quem tem um mínimo de bom senso, né, não cai nessas esparrelas, né? Analisa as coisas. O Lula tem aí, não sei, 5, 7 processos, né? Por que eles não aceleram tudo? Julgam tudo de uma vez. Façam 7 condenações para o Lula, porque aceleraram um
e deixaram os outros. Olha aí. O que eles querem exatamente? Essa história, né, de prender ou não prender o Lula, eles vão prender ou não prender de acordo com as conveniências deles. Não tem absolutamente nada de justiça, de democracia em tudo isso. Esse negócio de corrupção é discurso politiqueiro, a gente sabe muito bem disso, não tem absolutamente nenhuma verdade, nenhuma sinceridade nisso, por questões ideológicas, questões históricas. Tem uma fatia aí da sociedade, né, que faz da corrupção um meio de vida. Para eles é normal ter auxílio moradia, ter esses contubérnios que eles fazem por aí, essas negociatas. Isso é normal, ter um apartamento, como é o caso do Marcelo Bretas, de frente para o Pão de Açúcar, que segundo a Folha custa R$4.000 o aluguel por dia. Né? E é isso, o Sérgio Moro lá dando palestras para as APAES, né, que tem a sua esposa Arro, né, envolvida lá com corrupção, fazendo show pirotécnico lá em Maringá com aqueles religiosos hipócritas e corruptos do roubo dos tucanos lá de Maringá. Para eles tudo isso é normal, né? Evasão de divisa, lavagem de dinheiro, caixa 2, né? Tudo isso, quer dizer, é isso, né? A moralidade, ela se submete a processos seletivos de variação, adaptação das classes sociais, né? Esse julgamento moral que os outros são corruptos, nós somos os guardiões da fé. Né? Isso é só para enganar, só cai nessa quem não tem um mínimo de bom senso, de percepção das coisas. Aquela história, né? As pessoas têm que aceitar tudo o que eles dizem. Né? As pessoas não podem pensar por si próprias. Em nenhum momento. Aí as manchetes, essa guerra midiática. As pessoas não podem parar a raciocinar. Agora, com tudo isso, o Lula se mantém lá em cima. Por quê? É isso, né, que as pessoas, em um determinado momento, a hora que põe a cabeça no travesseiro, né, vão começar a raciocinar. Bom, mas tem isso, mas tem aquilo também, e aquilo outro, e as coisas começam a fluir normalmente. A guerra midiática é para deixar as pessoas sem condições de pensar e de refletir. Né, que aí, quando não há recursos que consigam levar adiante a ideia deles, eles apelam para a violência. Golpe de Estado é isso aí. Essas modalidades de golpe de Estado antes militares, agora com os corruptos aí do Poder Judiciário, Poder Legislativo, sobretudo do Poder Judiciário. Né? E os lavajatistas aqui no Brasil, por exemplo, têm muito conhecimento de causa quando se fala de corrupção. Porque o rigor moral certamente levaria o país para um severo acerto de contas entre as classes sociais. Essa que é a verdade. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço e até a próxima.